Eu vim aqui conversar contigo sobre uma coisa que eu ando pensando muito ultimamente. Como eu vou criar o meu filho? Como que eu vou apresentar para ele aquilo que eu acho certo em questão de ser um homem nesse mundo caótico, nesse mundo torto? E será que eu vou conseguir fazer isso bem feito? Aí eu comecei a organizar melhor as minhas ideias e pensar o que é masculinidade para mim de fato. Não masculinidade no sentido ter mais potência masculina para fazer mais dinheiro. Ou ter mais potência masculina para eu ser bem sucedido com mulheres. Não. Masculinidade em sua essência. Qual é a essência, de fato, de ser um homem? Se alguém me perguntasse como ser um homem melhor, ou como ser melhor em ser homem, que é uma atividade, ser homem é uma atividade constante de renovação constante, o que eu responderia? Eu comecei a pensar sobre isso. Como que eu vou criar meu filho? Daqui a um mês, meu filho vai nascer. Como é que vai começar a ser a minha vida agora que eu tenho um homem para formar? Eu estou pensando muito sobre isso. Deixa um ecopinito aqui. E nessa conversa eu vou te trazer uma coisa muito construtiva, muito reflexiva sobre o verdadeiro significado, na minha opinião, do que significa ser homem de verdade. Não vai ser nem um clichê, nada relacionado a um viés político ou de bolha do YouTube, do Instagram. Algo muito profundo. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes deixa um ecopinito aqui. Na Bíblia diz: somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que tu entende por essa frase? Com certeza eu não entendo que Deus nos fez a sua imagem e semelhança no sentido da aparência. Eu não acho que Deus seja um homem humanoide, assim como nós, imperfeito, né? Não tem por que ele ter essa forma. Mas então por que essa frase é uma das mais marcantes da Bíblia? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, para mim Deus é constituído, ou senão ele é isso em si mesmo, como uma energia de criação. Como se fosse algo que sai criando do nada, sem ter algo dentro dele para poder fazer de matéria-prima. Simplesmente sai criando. Eu entendo, tu pode ser um cristão fervoroso e me dizer que eu estou errado, eu não ligo. Mas eu entendo Deus como sendo isso. Uma imagem, uma energia criadora, que criou o ser humano, que criou as leis da natureza, as leis da física, que criou tudo, né? Que tudo está dentro dele. E isso está constantemente se criando, se recriando. E portanto esta energia criadora está dentro do homem, Homo sapiens, e principalmente do homem masculino. Uma energia criadora, uma energia de criação, necessariamente de criação. Para mim a frase, a imagem e semelhança de Deus, significa isso. Tu reconhecer dentro de ti que tu tem a capacidade, se não a obrigação, de ser um homem criador. De ser um homem que cria, um homem que não fica parado por nada. Tu cria, está criando, está fazendo algo acontecer ou coisa do tipo. Para mim, essa é a explicação de centelha divina dentro de um ser humano, chama-se energia criadora. Mas agora eu vou mais além para explicar o que eu quero explicar aqui sobre ser um homem de verdade. Mais antigamente ainda nós tínhamos o hermetismo, lá do Egito. O hermetismo, lá do Caibalion, ou Caibalion, tinha a tábua de esmeralda. Dentro dele tinham vários princípios. Mas eu quero citar alguns deles aqui para ti. Lógico que eu tenho anotado, porque eu também não lembro tudo de cabeça. O princípio do mentalismo. Tudo é mente, né? No mentalismo, o princípio do mentalismo é que tudo acontece antes na mente e depois na realidade. O que significa isso senão criação? Eu pensar e poder criar. A gente nunca parou para pensar, mas cara, essa madeira cortada aqui atrás vai se tornar uma casa daqui a pouco. Não vou entrar no mérito sobre cortar ou não cortar madeira, porque tem plantações de árvores aqui feitas para isso, para cortar, tá? Mas isso aqui vai ser feito por alguém. Mas antes teve que estar na mente, teve que estar no pensamento, tem que virar uma projeção para depois entrar para a realidade, ou sair para a realidade. Isso aqui, de fato, é criar, com algum propósito, com algum benefício, com algum esforço, mas é criar.
Espera que eu já vou chegar onde eu quero chegar. Outro princípio do Kybalion, o princípio número 2, é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Com certeza tu já ouviu essa frase. O que está dentro é como o que está fora. As above, so below. Em inglês se repete dessa frase mais resumida, mas é uma frase que ela está em muitas músicas, ela é repetida nos filmes. É uma expressão que todo mundo fala, as above, so below. Da onde vem essa expressão? Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Ela vem da tábua de esmeralda, do Kybalion, do hermetismo, do Egito. O que está em cima, para mim, simbolicamente falando, é Deus. O que está embaixo somos nós. Ou seja, o que está lá em cima é como o que está embaixo. Na minha visão humilde, de leigo sobre esse assunto, eu não sou tão leigo assim não, mas eu vou fazer de conta que eu sou. Na minha visão de leigo, o princípio criador que está lá em cima também está aqui embaixo. Com as nossas limitações do mundo em que vivemos, da dinâmica, da dimensão em que nós vivemos. Tem limitações físicas para esse mundo funcionar, por exemplo, a lei da gravidade. Dentro dessas limitações eu posso criar. Fecho aqui esse ciclo e vamos continuar o assunto. Eu entendo então esse princípio da criação como a criatividade humana sendo a essência da humanidade, sendo a criatividade aquilo que nos diferencia dos animais, aquilo que nos fez nos distanciar muito mentalmente de todos os outros animais vivos no planeta Terra. A criatividade, o princípio de eu poder não só pensar cognitivamente, projetar, fazer estratégia, mas criar, ser criativo, achar soluções para coisas e ser criativo com isso. Ou seja, enquanto Deus é criador, nós não somos criadores, nós somos criativos. Nós não temos toda essa potência, né? Somos seres humanos limitados, então vamos reduzir essa palavra a sermos criativos. E o que significa então ser criativo? E o que isso resume então a minha ideia do vídeo de o real significado para mim de ser um homem? E ter orgulho de dizer, cara, eu sou um homem. É tu saber que tu tem criatividade dentro de ti, não só no sentido artístico, de ter novas ideias, mas no sentido de conseguir tirar uma coisa da tua cabeça e transportar ela para a realidade. De criar mesmo, criar. Tipo, criar um projeto. Eu tenho uma ideia, eu vou fazer essa ideia, eu vou colocar essa ideia em prática, eu vou fazer acontecer. Ações acontecem por minha conta, por causa de mim, porque eu existo. Isso é ser criador, é ser criativo. Então esse é um princípio da criatividade. A criatividade não só no princípio artístico. Ah, o cara é criativo, ele tem muitas ideias. Não, o cara é criador, ele tem ideias e transporta para a realidade. O que é em cima é o que está embaixo. Tudo acontece na mente para depois virar na realidade. Ou seja, ser criativo é dar vida às ideias, é dar vida a pensamentos, a estilos de vida. É eu falar que eu vou fazer uma coisa e eu realmente fazer. É eu pensar numa coisa, avaliar se aquilo pode ser colocado em prática e eu mover tudo ao meu redor para que eu coloque aquilo em prática. Eu admiro muito pessoas que são criadoras, cara. Admiro pessoas que falam e fazem o que falam. Pessoas que constroem coisas, principalmente coisas novas, coisas que ainda não existem até então. Não estou falando de invenções, mas de soluções para problemas. Agora, vindo mais um pouco para a realidade e falando mais do que significa ser um homem, deixa eu te falar. Cara, a maior parte da minha vida eu dediquei estudando coisas sobre masculinidade, energia masculina e como ser bom em ser homem. A maior parte da minha vida aqui na internet foi dedicada a criar, divulgar o Lover, que é um mecanismo para tu ser um homem mais criador. Então eu gastei muito do meu tempo estudando e pensando sobre isso. E eu sei que não existe muita literatura sobre isso. Tem muita literatura sobre as mulheres, mas sobre os homens não. Ninguém liga, né? Todo mundo negligencia. Então essa coisa toda de energia masculina, masculinidade de fato, é uma coisa que muda com o passar dos anos. Quando tu é adolescente, tu se preocupa o que é ser homem de verdade. Que eu comecei a fazer o Lover com os meus 22 anos, 23 anos, eu tava pensando numa coisa.
Quando o Lover atingiu o seu ápice, eu tava com os meus 28. Eu tava com a cabeça em outro lugar. Agora eu tô com 34. Minha cabeça tá em outro lugar. Eu vou ter filho, eu tô preocupado como que eu vou tornar o meu filho, sabe, como eu vou criar o meu filho como um homem de verdade. E o Lover tá me ajudando nisso. Eu dei uma revisada nas aulas e aquilo que eu estudei há 10 anos atrás ainda é super válido. Só que, claro, eu estou incrementando. Eu preciso buscar mais fontes. E entendi, cara, nos últimos anos, assim, me colocando a minha atenção a isso, eu entendi que o homem, ele se sente muito mal com ele mesmo se ele não está criando alguma coisa. Ele se sente muito mal se ele está parado. E que o homem precisa fazer a manutenção da sua energia masculina, que é basicamente ambição, basicamente competição, competitividade. O homem tem que estar competindo. O homem tem que estar com o seu corpo sempre em movimento, para manter um corpo forte. Quando o corpo do homem fica ocioso, muda muita coisa, decai muito rápido, testosterona baixa e tu se sente um bosta. Então o homem tem que estar fazendo essa manutenção, e não só fisicamente, mentalmente. O homem não pode perder a sua ambição, ele não pode perder a sua competitividade, ele não pode perder o seu instinto aventureiro, ele não pode perder a sua quinta série masculina, ele tem que ser um ser abobado, porque senão lá nos teus 45 anos, se tu perdeu o teu senso de humor, tu não é mais nada. Não sobrou nada, só carcaça. Isso é super importante. Essas coisas, esses vetores masculinos, eles são super importantes. Mas esses vetores, eles podem ser resumidos, claro, né, a poder, o homem vive em busca de poder, mas não é tão superficial assim quanto parece. Se a gente se debruça sobre isso com muita calma, a gente entende que o homem está em busca de algo a mais. Ele quer realizar coisas. O homem quer fazer acontecer. E é isso que ele... Como é que eu posso dizer isso, cara? É assim que ele vivencia a si mesmo como homem, fazendo as coisas acontecerem. É difícil de entender, né? Eu entendo que é difícil de entender. Mas, assim, ó, pega um Elon Musk, um Jeff Bezos, uma pessoa que está multibilionária, e analisa, cara, faz as contas de quanto dinheiro essas pessoas têm, e se essas pessoas gastassem $1 milhão por dia, essas pessoas levariam mais de 1000 anos para gastar todo o dinheiro que elas têm. Então por que eles continuam trabalhando? Por que eles continuam fazendo mais? Porque só o fato de ter aquele dinheiro, só ter, só possuir, não leva a nada, a nenhuma satisfação. Eles querem realizar coisas, eles querem ser conhecidos por realizar coisas, querem ser realizadores, e quanto mais dinheiro se tem, mais capacidade tu tem de realizar coisas, mas fica fácil realizar as coisas, então fica viciante, e é por isso que esses caras não param. Eles não estão pensando muito em dinheiro, eles estão pensando em realizar coisas, inovações, ficar na história, construir coisas, se sentir útil. E é isso que o homem busca. E isso está conectado diretamente com a frase do começo do vídeo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele quer que a gente seja criador. Nós temos uma energia criadora dentro de si, que inclusive, isso é citado em vários vídeos aqui que eu paro para conversar contigo. Eu uso esse termo energia criadora porque ela acaba por se tornar uma solução para muitos problemas que as pessoas têm. Tá melancólico? Cara, cadê a tua energia criadora? O que tu tá criando? Tu tá cabisbaixo, tua vida não tem sentido, tua vida tá um caos. E a energia criadora, como é que tá, meu bruxo? O cara que toma um pé na bunda da namorada não começa a treinar e construir, criar massa muscular, autonomia, seja lá o que for? O melhor momento para tu começar a abrir teu negócio, tirar teu projeto da gaveta e começar a criar alguma coisa, não é aquele momento que tu tá fudido. Ou seja, a energia criadora, ela, para nós, internamente, ela funciona como uma cura. Para as outras pessoas, ela funciona como solução. Ou seja, algo que eu criei pode vir a ser uma solução para os problemas das outras pessoas, mas eu a mim mesmo estou me curando. Isso é muito válido para mim, falando pessoalmente agora. Os meus vídeos podem soar como solução e ajuda para as outras pessoas, mas para mim, ao fazer isso, é uma cura. Afinal, eu não comecei o vídeo falando assim, eu estava pensando sobre isso, porque eu realmente estava pensando, porque se realmente é um assunto que paira na minha cabeça, e eu no meu próprio quarto, na minha própria casa, tu acha que eu ia chegar em conclusão? A conclusão é chegar aqui, agora, em tempo real.
organizando as ideias e upando no YouTube. É assim que funciona para mim. É uma cura para mim mesmo, uma solução para as outras pessoas. O homem precisa criar. Criar, criar, criar. Sempre pense nisso. O homem precisa criar. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem não pode ficar parado. O homem tem que realizar coisas. Inclusive, um homem realizador de coisas se cura, se torna mais atraente, se torna mais magnético, entre todos os outros benefícios que pode ter. Mas nem estamos pensando nisso agora. A questão é que criar a essência do homem. Pode ser que da mulher também seja, mas de um jeito diferente. Afinal, olha o quão divino é para uma mulher gerar uma vida dentro dela. E o homem fazer com que aquilo possa acontecer e trazer a segurança para que aquilo aconteça. Talvez seja assim a natureza do ser humano, criar. Mas do homem é mais. Porque o homem ele fica doente quando não está criando, quando não está trabalhando, quando não está produzindo, quando não está fazendo nada. E isso para mim resume a verdadeira masculinidade. Ela é um sinônimo de criação. Tá? Algumas pessoas podem ter até um preconceito contra a palavra masculinidade, soando como algo machista, como algo tipo opressivo, mas não, cara. Energia masculina, então, o significado real de ser homem, para mim, ele é resumido em sua essência por criação, ser uma pessoa criadora. Para mim não tem outra conclusão que possa ser mais assertiva do que essa. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido claro. E se tu se interessa por assuntos como esse, de mergulhar a fundo no que significa realmente ser homem, estudar esses vetores masculinos, aqui no link, na descrição, tem o Lover. Vou deixar o Lover. Eu não tava vendendo ele há alguns anos já, cara. Mas eu tô dando uma otimizada nele agora que eu tô meio que mudando de fase da minha vida de homem. Eu senti necessidade de colocar o link aqui, botar umas aulas lá a mais e disponibilizar para ti a possibilidade de entrar no Lover de novo, né? Ele tava fechado. Então tá na descrição aí. O Lover é um negócio muito importante para mim. Ele é um marco na minha vida e hoje eu mesmo tô sendo aluno do Lover porque o que eu botei lá há uns anos atrás tá servindo para mim hoje. Como você pode ver, isso me tá fazendo refletir mais sobre esses assuntos. Obrigado pela atenção, cara, e nos falamos no próximo vídeo. Nos falamos amanhã. Até mais.